Bom, amigos, estamos de volta aqui, mais um programa de Volta para o Futuro na Novos Horizontes. Hoje com o Adriano Nedel, que vai nos contar um pouco da sua trajetória aí com duas bandas que com certeza marcaram época, que são Os Intrusos e a banda depois que virou heavy metal, né? Mudou de gênero, com a Black Warts. Como é que está, Adriano? Bem-vindo ao programa. Tudo bem, Antônio? É uma satisfação, uma alegria estar com vocês aqui no De Volta para o Futuro, que inclusive, como eu te falei já, foi um filme que me fez tocar guitarra, né? Vendo Marty McFly tocando em 1950, né? Com o Johnny B. Good, o Chuck Berry, aquilo ali foi forte demais para mim e eu comecei a querer tocar guitarra. Com base nisso, aí fui para as primeiras aulas de violão, bom, e o resto da história a gente vai contar. Não, e já puxando esse gancho aí, conta para nós como é que foi a primeira vez, como é que surgiu essa ideia dos intrusos, onde é que tu conheceu os guris? Na verdade teve uma gincana da Coca-Cola em 1996, faz tempo, né, aqui em Santo Ângelo, e eu participei dessa gincana e os Dil, né, o Regis Dil e o Fernando Dil, também, né, estavam por lá, a gente não se conhecia. E aí eu conheci os guris ali e a gente começou, a interagir e tinha uma tarefa na gincana que era para fazer uma música. E para nós caiu, para o nosso grupo ali, caiu o Herdeiro da Pampa Pobre, do Gaúcho da Fronteira. Então a primeira música do Embrião dos Intrusos foi Herdeiro da Pampa Pobre, numa versão gauchesca. Mas né, nessa Pois época já tinha a versão do Engenheiros, né? já, a gente deu uma. Deu, se inspirou também um pouco, né, na do Engenheiros, já tinha assim, e a gente fez uma espécie de releitura, mas eu toquei de pé no chão, assim, no palco, né? Imagina o perigo, tudo aqueles cabos, tudo. Eu tava de pé no chão no palco, era para como se fosse o Gaúcho da Fronteira, né? E a partir dali a gente começou a conversar, os guris gostaram, enfim, do resultado, eu também, e a gente começou a fazer ensaios, né? Mas E você tinha me falado que parece que no primeiro ensaio tu já tinha aquela tua primeira música, né? eu Só já que dos intrusos. ainda nesse primeiro ensaio não, né, mas depois, na sequência da banda, aí eu compus apenas um intruso. Foi na época da faculdade, eu recém estava entrando na faculdade, uma época muito que mexe muito com as pessoas, né, tá um ambiente ali universitário, toda aquela galera. Foi ali que eu conheci o Felipe, que é o guitarrista da banda, e depois ele, digamos assim, foi recrutado, né, para Uhum. tocar com a gente. Até tem uma passagem curiosa, porque eu fazia faculdade de Direito, né? E aí eu estava estagiando no fórum, tinha conseguido uma vaga na distribuição e chegou o Felipe. Eu não conhecia o Felipe. Chegou só de vista da faculdade, chegou com um panfleto assim para vender motos, cara. E aí ele me ofereceu, quer comprar uma moto? E eu falei, cara, mas eu nem sei andar de moto. Ele, quer me ajudar a vender? E eu saí do estágio ali, fui vender panfleto com ele. Assim, abandonei o estágio, né, de direito ali para vender moto junto com ele, e tinha um violão meu no escritório do meu pai, que o pai era advogado, e aí ele olhou aquele violão e disse, tu toca? E eu falei, eu toco, não, eu toco sim, me achando, né, pensei, não, eu sou o cara, toco muito. Aí ele pegou o violão, cara, aí eu vi o que era tocar muito, entendeu? Aí eu olhei, meu Deus, esse cara é um monstro, tem que chamar pra banda, né? Vamos ver se ele aceita. E aí eu convidei ele primeiro, tu tem uma banda, eu quero ouvir. E aí foi fim de semana lá, e aí já os E guri nesse primeiro convidaram. ensaio vocês já sentiram que deu um fio, então já deu uma Sim, liga. já deu uma liga. Até a gente deu uma tarefa para ele, 24 músicas para tocar pro próximo ensaio. Esse era o teste de fogo dele para entrar na banda, né? Coisa de amigo, assim, né? Sei, Parceria. parceria total, né? Tipo, eu quase trote de faculdade, assim, né? E aí ele pegou e tirou as 24, assim. Claro que tinha músicas mais tranquilas, do Ramones, né? São Aham. poucas notas, mas ele tirou, e tirou tudo, cara. E E, quanto e tempo aí não de saiu mais da banda. e quanto tempo foi desse primeiro ensaio pro primeiro show, assim? Quanto tempo foi, mais ou menos, assim? A gente ficou ensaiando alguns meses, né? Assim, a gente não se jogou na estrada logo, né? A gente ficou todo fim de semana, resiliência, projeto, a gente tinha vontade de fazer isso. Os guris gostavam de jogar bola, fim de semana, sábado, domingo, deixavam de jogar bola, iam fazer o ensaio.
E aí surgiram possibilidades, né? Uhum. Mas Todo mundo tem vocês já tinham essa intenção, assim, de fazer alguma coisa mais concreta, fazer um trabalho, ou vocês foram sentindo aos poucos, assim, ou o negócio foi se alinhando? Como é que foi? eu sempre tive, né? Eu sempre tive essa vontade aí de fazer música como um ideal de vida, né? Para ganhar a vida, né? E para Uhum. passar para as pessoas as músicas que eu fazia, né? Nessa época a minha primeira música que eu compus eu tinha 14 anos, né? Assim, claro, uma letrinha bem, né, de acordo com a idade, né? Sim, Mas eu sempre fui tendo essa ideia de compor, né, de fazer algo para agregar para o mundo, tornar a vida das pessoas um lugar melhor, entendeu? Então, claro. Mas vocês assim, ó, cara, eu conheço a tua trajetória, acompanhei bastante, assim, ó. Vocês foram bem rápidos, assim, né? Eu me lembro, assim, que vocês ensaiavam, mas logo depois vocês já se alinharam e foram fazer umas gravações, né? Eu acho que teve uma gravação, um estúdio antes, mas depois vocês já foram parar em Santa Maria, lá no Bob Studio, que era um baita estúdio na época, né? com certeza. Mas vocês fizeram uma pré-gravação em Cruz Alta, né? De algumas músicas, e aí depois vocês já foram lá pro Bob Studio, e esse tipo de coisa, agora a gente sabe, depois de uma pequena jornada aí de alguns anos, que isso tudo vai dando uma ajudando a banda a subir de nível, né? Então vocês tiveram e foi bem rápido, assim, né? Daí vocês já partiram lá, e do Bob Studio, o que saiu? Quantas músicas vocês gravaram lá? A gente gravou 10 músicas no Bob, né? Foram 10 músicas, dentre elas apenas o Intruso, né? Que foi a música que a gente conseguiu emplacar nas rádios, assim, naquela época. Isso foi em 98, cara. Foi em 98. Lembro que na época tava o Aerosmith bombando, assim, sabe? Uhum. O cenário musical era todo do rock, assim, sabe? Do pop rock, né? E a gente conseguiu aí trazer apenas o Intruso, apresentar para as rádios e começou a tocar e a gente andava na rua e as pessoas olhavam para mim assim, reconhecendo, porque a gente já tinha feito alguns shows daí, no Panorâmico do Gaúcho, foi um dos primeiros, do Clube Gaúcho, né? No Sim. ginásio da Vila Pipe, lá também, João Dalla Corte, foi um dos Uhum. primeiros. Depois teve Fenamilho, teve até o aniversário de 127 anos de Santo Ângelo, junto com Acústicos e Valvulados. Sim. A gente tocou em Aldeias Atlântida. Não, mas o que Foi muito eu quero legal, cara. dizer, que é o seguinte, assim, ó, que é legal tu trabalhar pelo teu próprio material, né, cara, pela tua própria música, né? Então vocês foram muito rápidos nisso aí. Então vocês tiveram uma ascensão bem rápida, né? E o que eu quero registrar é o seguinte, para o pessoal que tem banda e coisa assim, ó, que mostrar que esse é o caminho, né? Não adianta tu ficar parado lá, né, Adriano, ensaiando, ou às vezes só tocando cover, como no meu caso, que nós ficamos aí Aí em fizeram um meia baita de um vida. trabalho, né, com cover, Não, né? Fizeram um baita não, trabalho. nós fizemos, na verdade, o objetivo não era o cover, era poder cair na estrada né, e tocar e comprar o material para futuramente fazer as músicas que acabaram não saindo, mas a Sim. experiência é tudo. Mas vocês tiveram esse negócio, vocês correram atrás do trabalho próprio e, e aí vocês começaram, e aí começou uma avalanche de shows aí, né, Adriano? Sim, sim, a gente teve, hã, acho que em torno de 1 ano e meio, 2, a gente teve mais de 90 shows, assim, 85, 90 shows, a gente vivia na estrada, né. Todo fim de semana tinha algum evento, seja em municípios próximos daqui, Uhum. distantes, Santa Cruz do Sul, hã, enfim, estou me lembrando agora de um município pequeno, mas foi muito legal, Dona Francisca, Criciúmal, a Tocamos gente antes da Dona Francisca também, é legal a é cidade. muito legal lá, né, cara, bem interessante. Enfim, a gente fez muitos shows, né, E por tudo que é vocês lugar. vocês chegaram a gravar também, nos anos 2000 ali com o Jack Emerson, no Estúdio 13 em Santa Rosa, né, e foram Isso, produzidos pelo Thiago Ferraz. Abraço para o Thiago Ferraz aí, que vai ser um grande dos Tiagão. entrevistados também.
Ah, o Thiago é uma fera, né, cara? E assim, ele abraçou a banda na hora, né? Ele conhecia meu pai tinha sido professor dele de direito na faculdade. O Thiago, ele fez direito que nem eu, mas ele fez direito meio que por, tipo, imposição do pai dele, da mãe dele, ou porque todo mundo estava fazendo na época, ele queria fazer música, né? Ele sempre diz isso, cara, eu queria estar na música, né? E, enfim, mas são caminhos que as pessoas tomam, né? Mas Claro. foi muito legal poder trabalhar com o Thiago. Ele estava a muitos passos na frente, assim, na época, com o estado das coisas, né? Tinha conseguido tocar em Curitiba, vários outros locais que para nós antes seria um sonho poder tocar, né? E foi que mais tarde a gente conseguiu, até depois, com esse trabalho todo que foi feito, né? Porque a gente conseguiu ir para São Paulo, gravar com a Aham. Sony Music, né? Com a Não, Caravela. vocês não, Foi um um pouquinho sonho. antes disso ali, ainda em 2000, vocês participaram do Kaiser Rock, que foi no Atlanta Boliche, né? E aí Sim, depois, eu me lembro que eu levei vocês no programa do Radar da TVE lá, né? E também é teve o verdade. programa Patrola, né? A RBS veio gravar aqui em Santo Anjo, né? Então, teve uma divulgação legal, né? Além É, disso, com os intrusos, tu me contou que tu teve na Rádio Transamérica em Curitiba, TV Com, na Bandeirantes, em Floripa. em Floripa, na Bandeirantes, né? E aí vocês chegaram a São Paulo. Como é que rolou esse negócio de São Paulo? Assim, ó, só fazendo um gancho com tudo isso, cara, até para dar um incentivo pra galera que não pode deixar o rock morrer, entendeu? Assim, Vocês estavam sempre procurando, né, cara? É sempre esse negócio. Vocês estavam procurando o espaço de vocês. sempre corram atrás. Assim, ó, não esperem nada sentado, nada vai vir de bandeja. Com certeza. Assim, a gente tem que ter uma mentalidade praticamente empresarial nesse esquema, entendeu? Tipo, de fazer acontecer, né? Ou seja, você vai para cima, vai atrás. Vou dar um exemplo. A gente tinha gravado o CD ali em Santa Rosa e já estava tocando a música Apenas o Intruso, Só Preciso de Você, enfim, outras em rádio. O que eu fiz? Eu peguei o carro na época, eu tinha um casinho 1.0 e chamei o hold da banda, o Fabiano Pig, um abraço para ele. Me lembro, Fabiano. Aí a gente fez, tipo, eu marquei com as rádios, liguei para as rádios, eu mesmo, liguei para as rádios e fiz o circuito Santo Ângelo, uh, indo para o oeste ali, a gente foi até Uruguaiana, passando por cidades tipo Santo Antônio, assim, todas as cidades, né? São Luís, São Borja, Itaqui. Eu me lembro, cheguei em Itaqui, tava caindo o céu de água, assim, foi um horror. E aí a gente foi depois para Uruguaiana, Alegrete, Rosário do Sul, voltamos para o Jaguari, De depois rádio em rádio. Santiago, De de rádio em rádio rádio. em rádio, e É, tudo cara, é. cronometrado, cara. Eu chegava lá Não, na é que hora. ainda nesse tempo aí a internet não funcionava. Se não tivesse lá presente ao vivo, né? Sim. Ninguém te atendia, né, Adriano? Não atendia, e aí eu chegava lá, o pessoal, bom, até ficava na dúvida se eu ia ir mesmo, né? Mas aí como eu chegava lá, já levava um CD, né, conversava com o pessoal, todo mundo muito receptivo, faziam entrevista, tocavam a música na hora, Que sabe? legal, Assim, cara, que então legal. e isso foi muito legal. Então vai se construindo, uma relação, né, com Sim, pessoas, né? Porque o network, né? Você vai sim. conversando, eu conheço fulano de tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco um conhece alguém que é de uma grande rede, e isso eu fiz também, indo para, digamos, para Florianópolis, acho que eu não sei se eu tinha ido para praia, em Bombas, e aí eu olhei para o meu pai, o pai era muito parceiro, cara, e a mãe também, e aí disseram, não, vamos dar uma esticada até Curitiba, e vamos, aí nós fomos nas rádios de Curitiba, sem marcar, e aí chegando lá, o cara da Transamérica, já teve parceria com a 104, né, aqui, né, no passado, Sim. isso, eles vieram, ele olhou assim para mim, e eu entreguei o CD, e ele disse assim, o locutor, né, ele falou, cara, o que você vai fazer hoje de noite? E eu falei, não, vou estar em Bombas, né, vou voltar. E ele falou, quer participar de um programa de TV que eu tenho, eu sou apresentador, a gente pega vocalistas de bandas de todo o Brasil, e tem dois que confirmaram, e um que era de Pernambuco não vem. E aí eu, não, que azar, né? Vamos, então vamos lá. E aí foi no bar, como é que é o nome do bar? É Senhor Sucesso, né? Que foi o Uhum. nome dado pelo vocalista do Velhas Velhas Virgens, né? Virgens. Isso.
Então era um cenário legal e passou na net para todo o Brasil, cara. Que Então, legal, cara. tipo, E isso só aconteceu porque tu foi lá, entendeu? sim, as Você oportunidades surgem se você é, se mexe, né? Se você não se mexe, a chance de não acontecer é grande, porque não tem não, movimento, né? mas aí fazendo, traçando um paralelo com hoje, cara. Hoje, quando tu olha, tá tudo mais simples. Tu foi de porta em porta, né? E quantos não tu escutou? Hoje, simplesmente, se tu tiver uma banda, se tu tiver um bom trabalho, tu bota na internet ali, cara, tu espalha para todo o Brasil. Mas tem que ter uma certa constância, né, cara? Sim, E saca só, o primeiro não que eu recebi que me impactou foi da Antídoto, que é a gravadora Antídoto. A gente chegou e conseguiu marcar uma reunião lá com o produtor musical da Antídoto, né? Com o cara que uhum, selecionava as bandas, né? Na uhum, época tava o Acústicos Valvulados surgindo, uhum. né? né, Cachorro grande. mas mais eram acústicos, assim, ah, Aham. né, essa tava começando a estourar e nós chegamos lá com umas músicas mais calmas, não eram tanto assim, com tanto drive e tal. E aí ele falou, pegou nosso CD de Santa Maria e disse, cara, a gente tá procurando isso aqui. E aí ele mostrou o CD do Acústicos e Valvulados, é nessa linha que a gente quer, vocês não servem. Cara, aquilo ali impactou, né? Eu pensei, cara, nós vamos ter que dar uma melhorada botar um pouco mais de peso na nossa banda, né? Uhum, E aí a gente gravou o CD de Santa Rosa depois, uhum. entendeu? Aí que a gente gravou e a gente colocou um pouquinho mais de umas guitarras um pouco mais nervosas, né? E o Thiago Entendi. Ferraz auxiliou nisso aí também, né? Mas a gente já tinha recebido um sim de Sim, uma mas é tudo um gravadora. caminho, né, que É, tu vai percebendo o que o mercado quer, e aí tu vai tentando fazer uma coisa parecida, sim. ou mais no estilo de vocês, né. Por exemplo, em Santa Maria tinha uma outra, a gravadora Master, né? Me Que lembro da era, Master. tinha o Bob Studio e tinha a Master. A Master ela gravava e já tinha distribuição, inclusive, para o exterior, né? E eu me lembro que eu levei o violão lá, cara, olha só, e cantei No More Lies, que tá tocando direto na 104, com vocês aí, e ganhou o mundo agora, né? Tá, enfim, com a internet, né? E eu tinha composto ela quando eu tinha 18 ou 19 anos, né? E naquela época eu levei lá, mostrei pro produtor, ele queria gravar na hora. Ele olhou assim, É uma ideia vamos diferente. gravar essa música, só que a gente ficou até meio receoso, será que vamos fechar com a Não, Master não, para e aí, vamos mas para tocar aí. uma outra? Não, mas nós estava nos Intrusos, aí. E Mas aí era como Intrusos, era era Intrusos. Intrusos, É, daí tu já tinha No More Lies. eu já tinha muitas composições assim, até puxando pro um rock inglês, o metal, assim, já tinha algumas coisas nesse sentido. Só que Entendi, ficou tudo meio arquivado porque a gente estava no pop rock, né? entendi. Tá, Mas mas aí eu já como tinha. é que chegou esse negócio de São Paulo daí? Como é que vocês acharam esse caminho até a gravadora, até São Paulo? Aí o Regis Dil foi fundamental nisso aí, né? Porque enquanto eu fazia esse trabalho assim de bater de porta em porta, o Regis já tinha se ligado na internet, né? Que a internet estava aproximando, né, os caminhos, né? E Uhum. aí ele ficou sabendo de uma produtora em São Paulo que estava, digamos, procurando músicas para fazer uma coletânea para levar para gravadoras. Eu me lembro dessa coletânea, o Regis chegou a me mostrar, tinha várias bandas de todo o Brasil, né. Muito, exatamente, e de tudo que é estilo, assim, sabe? Isso. Assim, a Promo Show era a empresa. Uhum, E aí eles gostaram, cara, e da monotonia, que estava tocando uhum. em rádio também, aqui nas rádios de Santo Ângelo, na 104, estava tocando, e aí eles gostaram, prensaram o CD, fizeram uma divulgação, a Caravelas, que era um braço da Sony, um braço que Uhum. distribuía para o exterior também, gostou e disse, vamos gravar esses caras. E aí foi feito o CD de São Paulo, né? Eu fui lá para São Paulo gravar os vocais, gravamos as guitarras também. Então, cara, foi um processo muito legal, porque a gente nem precisou do Antídoto, a gente subiu mais ainda. Vocês pularam eles, aham, você A gente deu um balão, né, assim, aham. nada contra Antídoto, inclusive, né, Mas assim, esse negócio aí, cara, é bem assim, ó, é aqui no maluco. estado, várias pessoas, algumas rádios aí famosas, eles te podavam, né, eles não deixavam e aí tu ficava: "Pô, eu não vou conseguir
não é para mim. E eles não deixavam você entrar, né? Às vezes era mais pro. Já tinha algumas bandas deles conhecidas lá, eles botavam o pessoal deles, mas aí É. vocês pularam eles, deram um rabo de arraia A gente pularam fez eles. coisa em São Paulo, cara, a gente tocou em bares, assim, bem legais de São Paulo, assim, Rock Brasil, E o, e o, Tom C- e Tom o, Jazz Bar, assim, foi e o muito CD, legal. e o CD esse de vocês aí, ó, para o pessoal que não escutou, tinha músicas do era Titãs, né? Isso, Titãs, a gente trouxe Cazuza, era para ter uma do isso. Raul, né? Era, só que a Kika Seixas, né, ela não autorizou porque ela exigia, ao menos na época, né, não sei Uhum. como é que tá agora, ela exigia 6 meses de audição da música, de oitiva. Ela ficava, ela pedia, não, gravar a música e me dá que eu vou ficar ouvindo por 6 meses. Se eu não enjoar, se eu achar que ela tá legal, aí eu libero. Nós não tínhamos 6 meses, cara, a gente tinha dias, entendeu? Entendi. E aí o Raul ficou, a gente ia gravar, a ideia era Medo da Chuva, né? Do Uhum. Raul. Só que aí a gente acabou conseguindo a liberação, como é dentro de gravadora, tem editora própria, os artistas, tipo, a gente entrou na Sony, né? A gente entrou, Uhum. tipo, a Que ano era Caravelas, isso, Adriano? isso era 2003. 2003. 2003. Que legal, cara. Foi 22 anos atrás. E conta, E, e conta uma coisa, cara. Vocês não gostaram da capa, né? Né, não, o Regis achou horrível. Assim, cara, foi quase uma revolução. ficou muito coloridinho, né? Vocês não gostaram. Mas Ficou. eu pesquisando um pouquinho, cara, eles, na verdade, eles queriam enquadrar vocês como uma banda teen, né, cara? Que, que, Sim, sim. que é E a uma gente coisa era que eles já, novo na já, época, que já né? estava acontecendo lá fora, só que vocês não tiveram essa percepção, né? E não, a capa ficou legal, cara. Inclusive, ficou muito parecida com a capa daquela banda Smash Mouth, né? Se tu Ah, pegar sim. ali, a banda A banda do praticamente Shrek. a banda tem as mesmas cores que vocês usaram nos intrusos, só que vocês não tiveram essa percepção, né? Eu até achei legal, cara, mas assim, o O pessoal comentário ficou foi tão chocado. negativo. Não, sim, Aham, foi tão. Porque eu sempre fui o mais pop da banda, entendeu? Assim, sempre fui o aham. mais. O menos. Vamos falar diferente, eu sempre fui o mais melódico da banda, entendeu? Tá? A gurizada também, show de bola, mas eu sempre fui o mais. Então, pra mim, eu era o mais pop. Assim, pra mim, eu olhei aquilo, não me soa negativo, né? Uhum. Mas, assim, até achei, não, tá legal. Só que a gurizada, cara, nossa, ficaram muito indignados com aquela capa. Mas, enfim, acabou sendo aquela capa mesmo. E foi Não teve o que distribuído, fazer. Aham, foi para distribuíram. Carrefour, venderam, enfim. E foi. Tiveram que engolir a Lazagalo, né? Não teve o que fazer, cara. Não teve Não o que fazer. teve. Não, não, o Regis queria mexer, assim, e falou: não, não dá isso aqui parece restart, parece não sei o quê. Nem sei se tinha restart na época, mas era nesse Exatamente, estilo. foi antes do Restart. O É, Restart depois veio com essa coisa de serem coloridos e tal. é, Vocês foram muito antes do Restart. Tinha uma eu outra acho que banda também, que eu não lembro o nome, parecida com o tinha, Restart, que eu não bom, me. tinha, na época tinha o CPM 22 que Não, tava não, não, rolando, mas tem mas é uma bem banda parecida. diferente. Tinha uma outra banda também coloridinha, parecida com o Restart. Vocês foram bem antes. Foram bem Uhum, antes. é Mas, 2003, mas é, 2, 3. é só para destacar aquela coisa que às vezes a gravadora já sabia o que estava acontecendo lá fora Já. e eles olharam e disseram assim, bah, ó, é por Vamos esse fazer isso caminho, aqui. mas É, o mas a dono gente da não tem gravadora essa. sabia, o dono da gravadora sabia quem a gente era. Isso era muito difícil na época, né? Sim. Já entrar no catálogo e os caras já, não, olha, já sabia, né? O produtor chegou, sabe o dono da gravadora? Pois ele já conhece quem são os intrusos e tal. Então Uhum. o cartaz tava Bom, legal, né? bom, mas aí, Adriano, vocês conseguiram chegar lá, romperam esse negócio do Estado, foram direto a São Paulo, entraram, gravaram com uma gravadora muito grande, e aí conta o baque, né? Daí vocês sentiram que a coisa não era bem assim, né, Adriano? Quando tu chega lá, os tubarão começam a morder um de cada lado. Cara, aí entra a questão de divulgação do trabalho, né? Não, porque assinar com uma gravadora,
É tem fácil. suas... É, É um contrato que tu vai não, assinar e que vai doar a tua fácil, alma. É fácil entre tipo isso. aspas, porque vocês É, fizeram um bom trabalho, sim. vocês estavam comprometidos com a sonoridade de vocês, vocês estavam lá, né? Até É, aí é, tava tranquilo. é tipo uma garotada que joga bola, né? Vai fazer a peneira, entendeu? Exatamente. Tipo assim, tu tem que ter a tua qualidade para passar na peneira. Claro. Então, aí no momento que tu passou na peneira, bom, aí tu vai para um outro ambiente, né? Aí esse ambiente vai envolver outras questões, empresários, vai envolver agente de jogador, interesse do E clube, muito dinheiro. e muito, É exatamente, é isso muito aí. dinheiro. É. E cara, foi muita grana assim que os caras pediram. Olha, para início de investimento, acho que foi 60 mil, isso na época, para Uhum, tocar em rádios de Santos, rádio de São Paulo, fazer todo o circuito assim paulista, né? uhum. E mesmo nacional, porque tinha um esquema também na época que as rádios aqui do Sul, especialmente as que têm, eu digo as grandes redes, né, Uhum. de rádios dessas que eu estou mencionando, né, algumas delas diziam assim, não, a gente cobra mais caro, né, o pessoal que vem de São Paulo para cá, dos que são daqui, porque aqui nos alimenta todo mês, entendeu? Sim, Então, mas eles não deixaram vocês entrar também. Então, é agora que vocês foram a São Paulo, agora eles vão te cobrar mais caro para tocar o trabalho de para vocês. entrar. Tipo assim, agora para vocês é mais caro, né? Ou seja, Porto Alegre não foi muito legal nesse sentido, né? As rádios, tipo a Atlântida, a gente tentou conversar, era bem difícil, né? Até tu mencionou, teve uma passagem engraçada nessas minhas idas que eu ia para os lugares entregar CD. Eu cheguei no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, de noite, cara, 10 da noite, assim. Tinha o programa do Mr. P. Do Mister P. Eu fui lá, peguei um táxi, fui lá para entregar um CD para ele, assim, ele me barrou na entrada, assim, ele falou, cara, essa hora não é uma hora legal para estar aqui e tal. O cara louco de medo de me atender ali, né? Vai saber quem eu era também, né? Mas ele disse que ouviu o disco e tal, na época o disco, né? Ele Aham. falando, já era CD, e aí eu peguei ainda bem que o táxi ficou me esperando ali, eu voltei, né? Mas eu fazia dessas, Não, cara. não, ali no Morro de Santa, a gente foi algumas vezes lá de noite, lá, que a gente às vezes É participava lá loucura. do bafão do pijama, e ali é complicado, cara. Ali não dá para chegar, não. E Eu fiz isso. uma vez o motorista quase nos matou, ele errou, ele dobrou lá embaixo, antes de subir o morro, ele dobrou a esquerda e caiu dentro de um beco lá. E Nossa. mas tá louco, cara. A sorte que não aconteceu nada. Não. Mas aí, enfim, aí vocês sentiram isso aí, foi um banho de água fria, né? Que vocês viram que vocês não iam. Digamos assim, ó, aqui no sul é até relativamente. Tu consegue entrar em alguns lugares, consegue tocar, mas vocês sentiram que tocar, né? O que vocês estavam fazendo era uma gota no oceano, né, cara? Não, assim, a Atlântida, cara, assim, tipo, ela tinha rede, né? Então, a dificuldade maior de entrar era na matriz, né? Mas Uhum, a rede era muito mais tranquilo, né? A gente conseguia conversar com as pessoas, porque a gente também é que na nossa ilusão de músico na época, assim, de pessoa, piazada nova, né? A uhum. gente pensava o seguinte, não, a música é só fazer e tocar na rádio, né? Não, não é. Mas não, a rádio, gente, é um negócio, né? Sim, é um business, né? Tipo, as pessoas têm o tempo de rádio, ela, tipo, é para propaganda, a rádio tem que se sustentar, né? E no momento que tu coloca uma música de 3 minutos lá, é claro que as pessoas ligam a rádio mais para ouvir a música do que a propaganda, né? Sim, Mas é aquela coisa, tem que ser bem equacionado e equalizado isso, né? Uh, digamos, pelos próprios mantenedores, né, da rádio. sim, claro. Então ele sabe o alcance do canhão deles, até onde vai, Uhum, e ele diz, não, isso, e o preço é tanto, né? sim. Só que o que passava para o grande público, ao menos na época, hoje já está mais tranquilo isso, é que não, rádio tem que tocar música, né? Mas não é assim, Mas não não é é bem assim que assim. funciona. É. Então, no começo, tem que fazer um investimento, né, para que a rádio se insira, tu Para insira a girar a música na roda. rádio, e aí as pessoas começam a
tipo, tipo, não se torna uma rádio se não tocar a tua música, entendeu? Claro. Tipo, tu tem que estar acontecendo, né, para que tu não precise investir tanto dinheiro. Sempre tem que criar um fato novo, né? É, Mas e aí, Adriano, então vocês se frustraram, vocês viram que não era aquilo, apareceu um novo projeto para ti e sim. vocês abandonaram o projeto Os Intrusos. Isso, aí eu comecei a lecionar no IESA, né? Uhum. Veio a oportunidade para fazer uma pós-graduação ali, eu já tinha feito em direito e tal, e aí E comecei vocês, uma carreira no mundo jurídico e também. vocês terminaram lá o Intrusos que foi que ano? Foi 2004. 2004. Então 2004. vocês Uhum. começaram em 98? Foi 96, né? 96 dá para 96 e terminaram em 2004. 2003, começando 2004. Aí o Intrusos a gente decidiu encerrar. Na verdade, não é que decidiu, eu decidi, assim. Foi eu que disse que não quero mais, né? E aí o restante da banda, assim, né? Também compreenderam a situação, né? Que também Uhum. vivenciaram a situação, né? Uhum. E alguns também até não entenderam algumas coisas, porque eu fiquei meio, digamos assim, tocado com tudo aquilo e vendi instrumentos, vendi equipamentos, sabe? Uhum. Assim, pensei, não, vou para outro lugar, né? Tipo, soube que era a hora de fechar uma porta para abrir outra, Uhum. né? E foi assim que aconteceu, né? Essa guinada, né? Digamos, onde eu fui pro lado do direito, né? Onde eu tô até hoje, né? Como Uhum. advogado aí, ajudando as pessoas também de outra forma, né? Claro. Mas e aí, daí, Adriano, quanto tempo, quanto tempo levou de novo para aquele bichinho do rock começar a te incomodar de novo, te cutucar? Que é isso, né, cara? O cara que é É, músico, né, tipo, ele não deixa de ser músico, é. né? Só dá um É, tempo. tu percebe que tá difícil fazer música, então tu acaba não fazendo, mas aquilo tá em ti, né? Tipo, hoje quando eu coloquei esse colete aí para fazer entrevista e tal, fui levar meus meninos na escola e tal, eu saí assim, cara, na rua, todo mundo me olhando, eu pensei, cara, que falta faz isso aí, né, cara? Assim, já me deu vontade de fazer um show de metal de novo, né? Ah, Então, é aquela coisa, isso tá no sempre tá na sangue. gente, né? Tá no sangue. Quem é músico entende o que eu tô falando, né? Quem não é vai pensar, ai, que bobagem. Assim, bobagem é porque tu não sabe fazer, entendeu? É. Porque é muito legal, isso mexe com a gente, é que nem tu ouvir um som grave num ginásio, assim, ele vai mexer com o teu corpo, não adianta. E E aí quanto eu tempo continuava depois aí? compondo. E quanto Em tempo 2000, depois aí? em 2010, né, os guris me convenceram a fazer um show de abertura da Lord Paul Pub, que abriu aqui em Santo Ângelo, Me ali na lembro. frente, em cima da Magazine Luiza, onde é hoje, Uhum. né, na Marechal, porque eu já estava afim de tocar, tipo, tinha olha como é que é a coisa, tinha simpósios, né, na faculdade, e aí eu já estava começando a fazer a abertura de simpósio, entendeu? Uhum. Tipo, achava um jeitinho de levar uma guitarra, o meu Vox lá, e fazer umas músicas, tocava Raul, tocava Bob Dylan, tocava alguma coisa minha também, Aham. e me reunia com alguns alunos, então, quer dizer, já estava retomando aquilo de novo, né? Uhum. E aí, em 2010, a gente fez esse show de abertura, né, no Lord Paul Pub. Depois a gente fez, mas foi só tipo, uma reunion, né, uma Uhum. reunião para aquele show. Eu me lembro que lotou, né? Foi Tinha muita muito gente lá legal, dentro. Foi muita massa. gente. Eu me lembro até hoje, tinha um rapaz, assim, que, não sei onde é que ele tá, mas ele olhou para mim assim, é tu, cara, é por ti, cara, bem assim. Eu olhei que, mas calma, meu. Então, é esse tipo de coisa, assim, a gente nem imagina. E esses tempos eu dei um CD dos Intrusos para um rapaz, assim, que, no conhecido, né, amigo do conhecido, e, cara, ele falou, "Ah, não tem noção do que isso significa para mim, cara. A gente Que não legal, tem cara. Que ideia. A gente legal. não tem ideia do que a gente Tu mexeu, assim, transmite, né, cara? Transmite pra é, pessoa, né? porque tocou muito, cara, tocou muito tempo nas rádios aí, os Intrusos, a gente apareceu na TV, numa época era muito difícil isso acontecer, em nível estadual, né, fechamos com gravadora, contrato, isso era um tabu, entendeu? Era um mito, né? Sei lá, uma Uhum. lenda você conseguir, nossa, um Conseguir, né? contrato de Conseguir o espaço. gravadora, como é que é um contrato de gravadora? Eu já posso adiantar para vocês, não assinem, tá? Não assina que é Eh, bucha. ou assinem, mas procurem um advogado especialista em direitos autorais, É, entendeu?
tá? Para você saber o que você está assinando. Mas deu tudo certo, né? Não, mas Enfim, e aí, Adriano? Mas como é que vocês chegaram nesse negócio do heavy metal? Quanto tempo depois? tá, não, Entendeu? aí Quanto tempo depois o bichinho te cutucou de novo aí? Como é que aconteceu? E como é que é, surgiu esse negócio do te colocar em outro gênero? sim, porque eu, como eu falei, eu era mais pop rock, né? Tinha composições nesse sentido, quase todas elas, né? E com exceção de No More Lies e algumas outras, umas duas, né, que eu já tinha me aventurado a fazer. Aí o Felipe, né, que é o guitarrista dos Intrusos, ele conheceu o Maguila Becker, lá de Cerro Largo, que está na Tio Fio hoje, né? Uhum. Tá girando o mundo aí tocando, né? Nos cruzeiros e tal. E aí eles estavam começando a montar uma banda e chamaram o Regis Dio para ser o baixista. E aí eu olhei, opa, é, é como tu olhar assim, tipo, para os ex-parceiros, assim, não, parei, os caras estão se mexendo agora. Tipo assim, não, eu também quero estar nesse bonde aqui, como eles vão tocar, e eu não vou estar junto, né? E Aham. aí a gente começou a fazer uns ensaios lá de blues e tal, assim, tinha alguns eventos que eles iam querer fazer, me convidaram para cantar de novo, né? Eu acho que é porque eles não acharam alguém para cantar do jeito que eles queriam, entendeu? Não estava Uhum. fechando parceria, né? E como eles já me conheciam, e aí nos ensaios eu estava enlouquecido começando a fazer os agudos, né? E em blues, né? Agudo é lá Uhum. metal em blues, né? Tipo, pra que tá fazendo isso, né? E aí o Felipe teve a ideia, e aí ele começou a me mostrar uns Motorhead, uns Irons, outros sons e tal, e disse, olha, a gente tá montando uma banda, quer fazer um ensaio lá em Cerro Largo, aí eu, vamos lá. Fui lá para Cerro Largo, no RH Studio, a gente fez o primeiro ensaio, daí foi a minha vez de provar, né? Aí eles me Aham. deram umas 20 músicas, a gente tocou Guns, Velvet Revolver, Metallica, não me lembro, teve Motorhead, Iron, tinha de tudo um pouco assim, e deu certo, cara. Eles gostaram, né? E Deu certo porque eles fechou. gostaram. E tu Fechou, sentiu, e tu sentiu o é. feeling de novo. Aí tava eu lá, e né, assim, achando o máximo, né? E aí é isso, cara. E aí começou. E, bom, aí a gente foi parar em Nova York depois, né? Tipo, o nosso som foi parar em Nova York, nós conversando com lendas do rock que mixaram, masterizaram outras lendas, né? Outras lendas. Mas Foi antes disso, inacreditável, cara. vocês já tinham o nome da banda, né? Black Warts. Não Como é? tinha, Não tinha não tinha. ainda? Não, a gente se reuniu, estavam fazendo uma banda de metal, né? Entendi. E aí a gente começou a ensaiar. Eles sabiam que o Felipe sabia, né, que eu tinha No More Lies, o Regis também. E aí a gente começou a pensar em outro, num repertório e tal, né? E no meio desse processo todo, como a primeira música que a gente tocou no ensaio foi Ace of Spades, né, do Motorhead. Ace of Aham. Spades, the Ace of Spades, né? E aí acharam legal e tudo, e o Felipe teve a ideia, cara, nós somos as verrugas do Lane, cara. Tá? Black, né, ele começou a pensar, Black Warts, verrugas Aham. negras. Assim, vamos pegar o nome, isso aí, cara, fechou. Porque eu, assim, nessa banda, como eu sempre fui o mais pop e tal, eu pensei, cara, não vou estragar o projeto, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar bem na minha, em segundo plano, eu vou ser a parte decorativa da história, a rainha da Inglaterra, entendeu? Assim, eu vou ser o cara que vou cantar, isso já vai ser o máximo, entendeu? Mas Aham. na parte de composição eu vou deixar esses caras guiar para ver onde vai dar, né? Só que não teve jeito, eu comecei a dar meus pitacos, né? Não teve jeito. Eles começaram a vir com os negócios meio pesado e aí disseram, cara, compõe aí, porque eles não estavam compondo. E aí pensei, não, Aham. então eu vou compor. Aí comecei a compor, depois que eu tinha entendido o que eles queriam fazer. Né? Eu me lembro que teve tardes inteiras que eu fiquei mostrando músicas e eles disseram, não, essa aqui não dá, essa aqui não dá. E eu não levava pro lado pessoal. Assim, pensava, não, é óbvio, cara, não encaixou no projeto, mas teve umas que eles gostaram. E aí eu comecei a compor pro projeto. Né? Uhum. E deu Não, muito eu me certo. lembro, eu acompanhei isso aí. Eu acho que cada música que eu tinha uma locadora na época, cada música que tu escrevia, tu passava lá e mostrava um trechinho para mim. Eu digo, pô, que legal, cara. De É verdade. novo, uma facilidade assim, cada vez que tu fazia uma coisa assim, uma facilidade para compor, com musicalidade assim, ó, bem assim, bem fora da curva. E novamente, né, vocês conseguiram dar
essa coisa que vocês já começaram a subir, pular os, né? E vocês, daí vocês foram gravar, né? Que é o caminho, né, Adriano? Não adianta tu ter Sim. as músicas e não gravar e não procurar. E vocês rapidamente já procuraram um caminho. Vocês foram gravar em Cerro Largo, num estúdio É lá de Cerro isso, Largo, né? isso. O E primeiro aí vocês single foi lá. chegaram lá, vocês sentiram que aquela não era a sonoridade, né? Que vocês Isso, queriam, né? porque E assim, aí, e eu aí deixei pro Felipe isso aí. tu teve É, uma de novo, você criou um estúdio assim, é, com materiais assim que era só do estúdio top, né? eu não sei se eu sou meio louco, eu gosto muito disso, entendeu? Assim, ou os dois, porque eu tava construindo a casa aqui, eu lembro na época, e aí eu pensei, aí começou a vir essa história da Black Ward, da música. Cara, vou fazer um estúdio aqui em casa. O Regis já tinha um estúdio na casa dele, aí eu pensei, é possível, né? Vamos fazer. E aí fiz o estúdio, né? Eu me lembro que eu contratei o Carlos Duttweiler, né, que é referência nacional, fui falar com o Neivan Soria em Porto Alegre, na época ele tinha Good Music ainda, ele tinha Uhum. estúdio, e aí ele me indicou, aí a gente fez todo o tratamento acústico da sala de captação, da sala de mixagem, assim, ficou perfeito, cara. E aí começou o projeto da da Black Warts, né? E aí eu pensei, cara, vamos então comprar os equipamentos para gravar metal, para gravar rock, porque não é todo equipamento que vai te dar a Sim, sonoridade que vai pro te dar rock. aquela sonoridade que você quer, né? Não É, adianta tu escutar os teus ídolos lá tocando e você comprar uma guitarra lá de R$ 200. Não vai sair o mesmo som. não vai, não vai. Então, e isso vale para as gravações também, os equipamentos que Sim, compõem todo o a estúdio. captação, né? Seja microfone, seja pré-amplificadores, então a gente começou a pesquisar, né? Eu e o Felipe, a gente começou a trocar ideias, Uhum. né? E aí quando a gente batia o martelo, cara, esse aqui o Axl Rose usou na voz dele, tá? Esse aqui é um channel, é um canal de uma mesa que custa US$ 1 milhão, né? Mas é um canal, aí dá para o cara, né, investir, não vai sair Uhum. tanto, né? Enfim, e esse aqui, por exemplo, o Doors usou, tipo, outros artistas, então a gente começou, tá, mas o Metallica já usaram qual tipo de microfone, bateria, a bateria que eu tenho aqui em casa, ela foi assinada pelo Cavaleiro do Sepultura, tá? A assinatura dele lá. Então a gente Massa. começou a comprar equipamentos para ter aquela sonoridade. E Então com foi um. tudo isso que vocês fizeram, eu acho que o pessoal, quem não escutou, tem que escutar esse CD da Black Wards. Acho que tem no Spotify, né, Adriano? Tem no Spotify. Tá no A YouTube também. sonoridade da banda é um negócio, é excepcional. Mas vocês não fizeram só isso. Aí apareceu um cara top aí do estúdio lá de Nova York, né? Sim, E vocês mixaram, que o cara é uma lenda, cara é. e quem fez depois ali a mixagem E masterização, né? e a masterização foi outra lenda, né? Foi outra, foram duas, era uma dobradinha, né? O Felipe começou a entrar em contato, né, com 5 produtores internacionais para ver o valor, né? Te perguntar, literalmente não ofende, né? Quanto custa, né? Sim. E aí ele entrou em contato com o Michael Barbiero, né, que foi quem produziu Appetite for Destruction, né, do Do Guns N' Guns N' Roses, Roses. que tem Sweet Child of Mine, enfim, Uhum. aquele disco dispensa, né? Que é onde que o Guns É, explodiu, né? É ali que explodiu. E aí ele o pessoal conheceu. produziu, cara. E aí o Felipe entrou em contato com ele gostou, e ele disse: Olha, infelizmente, a gente não tá, no caso ele, né? Eu não tô mais mixando ninguém, né? O último Uhum. trabalho que eu mixei foi uma banda da Venezuela há 5 anos, né? Ele falou, mas não tô mixando mais, eu tô fazendo remix, né? Tô remixando trabalhos de gravadoras que me mandam e tal, mas eu Uhum. gostei do trabalho de vocês. Ele falou, para vocês eu vou mixar. Só que aí eu vou fazer um custo de US$ 700 por música. Na época o dólar tava 2 e pouquinho, 2,15, 2,20, por aí. É só olhar. Uhum.
Na época, mas tava isso aí. Mas, E cara, mano, aí a gente. o que até mesmo hoje em dia não é uma coisa fora, né? Não, não, na época, na é, época o pessoal do é, Paraná e de São Paulo tava cobrando 1.500, 2.000. é Era mais bem caro acessível. aqui. Na verdade, assim, ó, cara, a internet e o mundo globalizado diminuíram, né, Os espaços. as distâncias, né? E tu tem acesso a esses caras grandes. Criou pontes, né? E aí o Felipe falou: olha, tem isso, cara. Assim, o cara gravou. E o Felipe é um cara que sabia aonde chegar aqui, né? Assim, já conhece há Uhum, anos, né? Aí uhum. olhou para falou assim: cara, esse cara gravou o Axel. Gravou a voz do Axel que tu gosta tanto e tal. Daí eu pensei, então Com vamos fechar com certeza ele. ia ficar na sonoridade que vocês queriam. E aí a gente fechou com ele, né? Eu me lembro, a gente gravou tudo aqui. O Fábio do RH Studio, que tinha gravado o primeiro single, fez toda a gravação aqui dos microfones, ajeitou os pré-amplificadores, deixou tudo alinhado, e a gente mandou os arquivos fazendo upload, mandando tudo lá para Nova York, né? E Aham. ele recebeu, fez as pré-mix dele lá, de acordo com o que a gente já tinha mandado as nossas pré-mix daqui, Uhum. e ele montou e foi nos passando. Até que teve um dia que ele me ligou. O Felipe falou assim: Adriano, o Michael vai te ligar. Eu, quê? E ele falou: não, ele vai te ligar. Mas foi o tempo dele falar isso, o telefone tocou. E aí eu atendi o telefone assim, ó. Né, tipo, aí o cara bem baixinho, né? Hello! Né? E o cara falando, puxa vida, cara. É o cara falando, uma lenda do rock, dos bastidores do rock, que gravou os meus ídolos, entendeu? O cara tá falando comigo e ele queria uma permissão minha para fazer um efeito em duas músicas. Na Long Roads, que a gente fez o clipe lá no aeroporto, gravamos lá na pista do aeroporto, a gente conseguiu entrar lá dentro, foi uma loucura, outra história legal para contar. E de Sin Road também, que é a Estrada do Pecado, né, o nome da música. Uhum. E aí ele queria, ó, eu quero criar ambientes, é como se fosse um filme, né? Porque as artes elas Uhum. conversam. É como se a música tá passando, né? O próprio Jimmy Page já dizia isso, né? São fotografias que vai criando um ambiente. Então, ele disse, ó, aqui eu acho que seria legal colocar um efeito e tal. E ele perguntou, what do you think, né? O que tu acha? Aí eu respondi, né? No inglês nervoso, né, tipo, cara, se tu lidou com a voz do Axel, cara. Faz o que tu quiser. Assim, com a tua experiência, quem sou eu para dizer? Eu acho que tu tem razão. Não, e ficou, não, e o trabalho dele, Ficou cara, legal, né? ficou impecável, não dá para dizer assim, não tá assim, Sim. ó, tá anos-luz de distância com qualquer coisa assim que acho que daqui que o pessoal tenha feito. E aí, mas eu só queria acrescentar aí que o cara da masterização também, que é o Greg Calbi, né? Que ele Esse mesmo. masterizou John Lennon, The Purple, Madonna, Aerosmith. Pô, cara, é só lendas, né, cara? Só. Só os caras que, de certa forma, ajudaram a forjar a nossa musicalidade. Né? Então, é como se eu tivesse entrando num Olimpo, entendeu? Num ambiente sagrado, né? Tanto em termos religiosos quanto profanos mesmo, num ambiente especial, né? Do rock. E depois o nosso CD, ele inclusive figurou, né? No site do Sterling Sound Studio de Nova York como revelação Eu entrei internacional. lá, eu me lembro na época Tava você me lá. mandou o link, tá? A capa do álbum de vocês tá lá no estúdio do cara em Nova York. Eu acho que E ainda tem, tá, ainda ainda tá tá, lá na parede, cara. É tá lá. sensacional isso aí, para te ver como ele gostou. Mas e aí, saiu o CD? Onde é Saiu. que tocou esse CD? Eu sei que tocou em outros países, tocou na Tocou, Espanha. Acho que você me disse na Suécia também, uma coisa assim. tocou na Bélgica também. Eu lembro que eu ficava ouvindo os programas, né? Daí eu comecei a ser stalker de rádios internacionais, né? Aí tipo, eu quero tocar na Bélgica e tal, os caras falando em francês, né? Belgique, Le Bande, não sei o quê. E aí o cara, daqui a pouco começou, tocou a Bridge of Hell lá, né? Assim, e No More Lies também. Um agente da Inglaterra entrou em contato comigo que queria divulgar a banda no circuito lá da britânico e tal, e fez isso, tocou em várias rádios Que da massa, né, cara? E, Inglaterra.
Cara, e a sensação de escutar a tua música tocando na rádio de outro país, cara, é muito É, gratificante, né? não, na verdade, assim, ó, eu até acho que a sensação de escutar a tua música em qualquer rádio ela é surreal, entendeu? Uhum. Assim, é uma sensação de satisfação com êxtase, entendeu? Com poder, assim, também. Tu olha, meu Deus, que legal, cara. As pessoas... E também de meio que, de ficar meio assim, será que estão gostando ou não, né? Fica numa apreensão geral, tipo, cara, que legal tá acontecendo. E isso eu senti desde que tocou as primeiras vezes o Intrusos aqui em Santo Ângelo, Uhum. e também a Black Warts aqui também, tá tocando na 104, né? E na Novos Horizontes tocando assim, e eu, meu Deus, cara, eu Não, e tem um dirigindo o retorno, carro e né? ouvindo a música e Não, pensando e nas tem um músicas, as pessoas retorno. estão ouvindo isso, cara. O Tem, pessoal escuta e o pessoal te dá um feedback, né, disso aí, cara. dá. Então assim, às vezes o pessoal, os músicos não ganham nada, mas esse feedback do cara que te encontra na rua e tem, escutei tua música, isso aí é impagável. Sim, sim. Não, inclusive, como é em inglês, né? Não tem muito limite territorial. Esses tempos Uhum. eu tava olhando, as pessoas tinham traduzido a música Bad Sacristan, né, e outras, né, da banda, para russo, né? Tava num, tava num site russo, as pessoas nos cifras lá a nossa música, né? Então é surreal, né? Certamente alguém, de repente, lá na Rússia, tava Escutou. curtindo um som que foi Escutou os gravado aqui em missioneiros do Santo metal. Ângelo e que foi Sensacional. concebido na frente das ferragens Ganso em Cerro Largo. Sensacional. Cara, deixa eu te perguntar, mas já no meio da gravação, teve um show aqui em Santo Ângelo, né, do ex-vocalista do Iron Maiden, né, cara? Que história legal para contar. E aí já teve uma outra história aí, ele gostou também, né, o Blaze daí, ele Sim, gostou do som de vocês, e inclusive surgiu uma oportunidade de vocês fazerem até uma turnê na América do Sul, né? O teve. agente dele gostou do som de vocês, né? E por um detalhe a gente não fez, né? Assim, de questão de saúde daí né, do filho do Felipe, né? Na época aí a banda deu uma parada, né? A gente acabou não fazendo, trocou de guitarrista, né? Não deu tão certo assim com os outros integrantes, então a banda acabou simplesmente não fazendo essa turnê e depois acabou passando, né? O tempo e a gente não fez. Mas com o Blaze foi muito legal, porque o produtor cultural, o Tadeu Salgado, né, gente finíssima, ele tava ajudando a gente, ele gosta de metal. A Uhum. gente saiu na Whiplash, né, Aham. e reportagens nossas, assim, nível nacional, que a banda tinha gravado, né, com o Michael Barbiero, o Greg Kalb, né, tinha Uhum. videoclipes e tudo na internet, e aí a gente conseguiu abrir o show para o Blaze, porque ele Uhum. trouxe o Blaze Bailey aqui para Santo Ângelo, Uhum. né? E a gente foi a banda de abertura, né? Tem histórias sensacionais, né? A gente foi recepcionar o Blaze, ele foi se hospedar lá no Colinas Hotel em Giruá, né? Uhum. E chegou, era meia-noite passada, já exausto, né? Certo? Vindo de outro show, obviamente, né? Então, uma viagem extenuante, aí chegou lá, cara, ele mal olhou pra gente, assim, ele estava preocupado com a questão física dele de tomar 3 garrafas de água por dia, e ele estava tomando lá, acho que era a última, e foi lá, só deu um oi, mas o Thomas, acho que é Thomas, se não me engano, Sveisen, né, e a Anne Bacher, ele era o violonista, chamavam ele de Nylon Maiden, né, porque ele fazia Era um som, era um é, show acústico, né, que eles vieram era fazer, né? um Eles show não vinham com a acústico. banda inteira, né? Era um violonista É, e ela isso, no e os violino, dois né? no violino, os dois holandeses, né? E aí Uhum. eles vieram para cá e tal, a gente conversou muito mais com eles, mas não muito mais, que eles estavam exaustos também. E Mas aí o legal foi o pós-show. Eu foi, sei que o foi. show foi legal, ele até cantou uma música com vocês, né? Não, não, o Blaze não cantou. Não, O não. Blaze não Quem cantou? não cantou, mas o Thomas, o Nylon Maiden, tocou The Number of the Beast com a gente, né? Tocou Ah, guitarra.
A gente mostrou No More Lies para ele antes, que a gente tinha começado a gravar, não tinha o CD pronto ainda, isso foi em 2013, o CD foi em 2014. E aí tudo estava acontecendo, estava efervescendo a banda, né? E aí ele ouviu aquilo e disse: não, vamos fazer uma música, né? Antes de fazer o show com o Blaze, vamos fazer. Daí ele pegou a guitarra, tocou The Number of the Beast com a gente, cara, foi bem legal. Massa. E Eu o me lembro que tava o pós-show? Shimu no pau, assim, O Shimu cantou. eu chamei o Shimu, Shimu imagina, cantou, me o Shimu lembrei. tava enlouquecido, cara, ele tava assim, me dando a mão, cara, deixa eu cantar. E aí eu assim, claro, vem pra cá, puxei ele, a gente cantou junto. Eu não cantava uma parte, foi muito legal. Então foi único, né, pro metal Com da certeza. cidade, né, da região, pessoas... A região, e aí, enfim, o Shimu é uma figura lendária aqui, né, cara, assim, pro metal, né? Então, foi muito justo que ele participasse. Depois ele foi lá, conversou com o Blaze no camarim, tirou um monte de foto, né? E nós deixamos o Blaze quieto, cara. E aí acabou o show, o Blaze viu tudo isso, né? E aí ele quis vir lá aqui para casa, né? Porque a gente tá gravando aqui uma parte da casa, né? Aí ele veio para cá, nós fomos tomar banho de piscina, fiquei olha, ele ficou mas da teve um fato meia-noite, inusitado. né? Teve um fato Inusitado. inusitado aí. O Blaze tomou alguma, né, cara? E ele Tomou. foi dar um mergulho ali e não mediu bem o lugar, né? Conta pra nós essa história. Cara, quase teve uma manchete. Quase a manchete foi assim, ó. Ex-vocalista do Iron Maiden morre em piscina em Santo Santo Ângelo. Ângelo. Assim, do vocalista da Blackwater. Só faltou isso, cara. Porque, cara, ele deu um pulo na piscina, bem na escada, e é de concreto a piscina. Ele deu uma barrigada, assim, sabe? Tipo, se jogou. Tipo, achou que legal essa piscina, né? Depois num show, se jogou. Cara, ele ficou boiando uns 30 segundos, sem se mexer. Todo mundo, quando ele pulou, todo mundo, Blaze, Blaze. Daqui a pouco, todo mundo quieto, assim, aquela tensão no ar, assim, todo mundo olhando, os músicos dele, o empresário, todo mundo olhando. Daqui a pouco ele levanta, assim, né? What a pool, que piscina boa, né? Que água. Aí eu olhei para ele, tu se bateu. Ele com certeza bateu uma perna ali, porque sabe quando o cara bate e fica. Ele ficou tomando o tempinho dele ali, sabe? Take your time. Ele ficou ali na moita ali de boa. Mas depois a gente ficou conversando, cara, um monte de tempo. Ele deu várias dicas. Ele falou que ele gostou do nome Black Warts. Ele falou, não sei se vai ter um apelo muito, né, estético, né, mas I like it. Ele falou, eu gostei, né? Eu gostei, ele disse. Para eles deve soar diferente, né? Mas verrugas negras, né? Uma mas coisa que tu olha e enfim, fica, mas né? Enfim, enfim, mas cara, eu tudo achei bem. sensacional o nome. Mas aí o empresário dele viu o estúdio. Que nem a história do Fabrício ontem, do Vera Louca, que estava contando para nós aí também, como é que surgiu o nome deles e não gostaram muito do Vera Louca, enfim, mas ele disse assim, mas olha, mas tem Paralamas do Sucesso, o que quer dizer? Não quer dizer nada, entendeu? Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão, ele comentou até. E de abelha. E de abelha. Sim, mas é um nome diferente que chama atenção, e a pessoa acaba gravando aquilo ali, né? Mas enfim, vamos mais um diante, depois de tudo gravado isso aí, do Blaze, vocês fizeram um negócio muito legal também, que foram os vídeos, né, de promoção das músicas. Foram 3 vídeos, né, Adriano? E vocês fizeram uma super produção desses vídeos, né? E ficou umas coisas bem diferentes. Teve um que foi gravado no hospital ali, abandonado, né? Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes, vocês tiveram acesso. Vocês gravaram na sala de cirurgia, né? Uhum. Cara, quem não viu, vá lá no YouTube e dá uma olhadinha, que não só a música, como o vídeo da música ficou excepcional. E daí tem toda uma história de construção do vídeo, né? E aí vocês gravaram depois lá no aeroporto, que nesse tempo aí ele estava fechado, né? Estava fechado, estava interditado. E a gente conseguiu liberação ali, não foi tão difícil na época, né? Hoje seria inviável, né? Mas a gente conseguiu, a gente colocou uma van na pista do aeroporto, era 3 de janeiro a gravação lá dessa parte do clipe,
e aí não tinha empresa aberta para alocar geradores, para alocar luz, não tinha luz nenhuma, era um breu total, Uhum. né? Aí eu dei uma de louco e literalmente assim, pensei, cara, a coisa tem que andar, tem que ser feito. Eu saí e comprei todos os spots de luz, assim, a gente simulou uma pista de aeroporto, A assim, pista do avião, né? 2 geradores também, e aí eu fui o produtor executivo, né, junto com a minha esposa, né, com a Jéssica, a gente foi o produtor executivo do clipe, levou 11 meses para gravar esse clipe, tinha questão de roteiro, a questão da iluminação solar, para fazer um clipe quando a gente contava uma história, Uhum. grupo de motoqueiros, né, que a gente conseguiu uma parceria muito legal ali com os missioneiros, né? Uhum. E aí imagina, cara, a gente levar cento e poucos motoqueiros, assim, a gente conseguiu uma Harley Davidson também do Fabrício Pontel que nos emprestou para a gente fazer. Teve uma baita produção. Não, e A gente o vídeo fez tá uma, show de bola. a gente mandei fazer uma lápide também, assim, a gente foi na fazenda, acho que é Fazenda Mimosa, ali perto do aeroporto, a gente fez Uhum. tipo um túmulo daqueles a lá americano, assim, sabe, Uhum. com pedras e tal, e com a lápide, assim, a lá Forrest Gump, entendeu? Que eu tinha Uhum. essa referência, eu queria que fosse no clipe, gostava muito, eu gosto muito de Forrest Gump, e e aí tudo isso levou bastante tempo para fazer, né? E teve cena aqui em casa, que eu tive que tomar uísque, tive que fazer várias vezes, porque enfim, chegou uma hora que não deu para gravar mais. Cena Foram do chuveiro. os três takes você foi. O... Sim, você foi o guerreiro, né? O cowboyzinho já era. Quando viu, eu tava falando que eu amava minha mãe ali, né? Daí não dava mais, cara. E o E do hospital lá, como é que foi? do hospital foi. Aí, esse eu não produzi. Esse eu só atuei, assim, só cantei. Que foi no pessoal de Santa Rosa, me esqueci agora quem, até peço perdão e não me lembro, mas foi o pessoal de Santa Rosa que, não sei se foi, não foi a Focus, não, o pessoal de Santa Rosa gravou, fez toda a parte, teve dos trilhos do trem também, que a gente fez com drone, assim, foi bem legal, mas, cara, o hospital dava arrepio entrar lá dentro, cara. É um hospital há 15 anos fechado e tu entrar para fazer um som de heavy metal na sala de cirurgia onde pessoas foram salvas e pessoas não foram salvas. Mas deu um clima para música, né, cara? Ficou Deu. muito bem feito, muito bem realizado ali dentro. E a ideia foi excelente, né, cara? A ideia Não, foi show. não, foi muito interessante, assim, cara, as roupas de enfermeiro, tudo lá, assim, sabe? E na verdade a gente não tinha conseguido ligar a luz, a gente teve que chamar um eletricista para fazer uma ligação específica para aquela sala que não estava Uhum. comprometida com infiltração, com nada, foi seguro, né, tudo seguro, para fazer essa arte toda aí, cara. E o Mas foi uma terceiro? sensação maluca. São três vídeos, né? E o terceiro qual que foi? O terceiro foi da música To Forget, né, Isso. que conta mais ou menos a história que a tradução é para esquecer, né? De alguém que quer esquecer Mas foi um numa fábrica relacionamento. também, né? Sim, aí a gente foi perto de Cristo Rei, ali da Uma localidade, fábrica abandonada, né? que pegou fogo há um tempão atrás, e aí ficaram só os escombros, né? Assim, Aham. mas a gente entrou ali e conseguiu fazer a filmagem, né? Então a gente instalou também fiz a produção, a gente colocou junto com a Jéssica também, a gente colocou Uhum. as- a- levei um amigo, um conhecido pedreiro lá que instalou as correntes na parede, assim, eu fui acorrentado de verdade, né? E era para simular uma cena de tortura, né? Assim, Aham. desde alimentos, teve faca passando aqui no peito, com sangue escorrendo, obviamente tudo de mentira, né? Mas com aquele sangue Os de três vídeos, cenografia, né? né? Sangue e cenografia, não, os três vídeos estão perfeitos, cara. Mas aí teve shows também. Vocês fizeram uma Teve. parceria com a Opinião Produtora, vocês tocaram Sim, na Fenamilho, né? Eu me lembro que sim. teve o É, show da o, Ports na Fenamilho. o, o vídeo de To Forget, ele chamou a atenção do pessoal da Opinião, né, que Uhum. nos levou para tocar lá, né? Inclusive o Ricardo, acho que é o nome dele, o produtor lá, ele pegou e disse também, cara, chamou muito a atenção aquele teu clipe lá, essa banda tem que tocar, a gente fez um cenário meio assim,
uns takes aqui no estúdio, assim, com luz vermelha, assim, um vermelho, parecia que o cara tava no inferno tocando, entendeu? Então a ideia, luz de vela, ligar, parecia uma oferenda, um negócio maluco, assim, com correntes. Então o vídeo é todo escuro, propositalmente, né? Tem por exemplo, para fazer esses clipes, eu deixei o cabelo crescer de Long Roads, até aqui mais ou menos, nem eu me aguentava mais, e deixei o cabelo crescer, e aí depois cortei para ficar assim, para ser digamos, o vocalista da banda cantando, para não ser o mesmo cara que está atuando, né? Então, eu fiz teatro também na Pepe Company ali, tive lições, aulas, com o André Assmann também, né, Vocês fizeram toda uma produção, um preparo, a né? gente se preparou, é isso que eu quero dizer, o pessoal tem, Adriano, quando você quer uma coisa, tem que se preparar e ir claro, atrás. e a recepção, quando vocês faziam os shows né? Vocês já tinham um nicho ali, um público de vocês, né? Eu me lembro que muita gente gostou, né? Sim. Foi muito legal. A Black Watson, onde a gente ia fazer shows, era sinônimo de roda punk, o pessoal, né, animado. Não tinha aquela que às vezes no pop e tal, tu vai tocar, o pessoal fica meio assim, parado, olhando e tal. Não, a galera do metal, elas não vão para ficar parado, cara. Não, Se o tu vai pessoal. fazer tu pode esperar qualquer coisa menos parado. E se tiver parado, o problema é tu, entendeu? Não são eles, tu que não tá, não tá tocando o que os caras querem ouvir, entendeu? Sim. Então, enfim, a gente tem algumas baladinhas assim, mas são poucas, porque balada é só para recuperar a energia para fazer outra roda, né? Claro, bom, mas enfim, vocês fizeram tudo isso aí chegou começou a virar a chave, né, de uma nova etapa, e aí Sim. vocês sentiram, né, que o negócio, como vocês já tinham tido aquela experiência antes com os intrusos, tu sentiu novamente que ia dificultar o negócio, né, Adriano? Né, tu ia ter que abrir mão de algumas coisas e literalmente tu ia ter que ir embora, né? Eu ia ter que ir embora. Botar o pé na Exatamente. estrada, né? E aí Porque, tu fez a tua escolha de novo. eu era professor no IESA, né? Então eu lecionava ali direito constitucional, administrativo, outras disciplinas, na FEMA também, em Santa Rosa eu estava lecionando, tinha começado começada recém e tal. Então assim, eu teria que abdicar disso tudo, né? E colocar o pé na estrada e tocar Surgiram, né? na Eu acho que América Latina. não. E lá em Los Angeles não surgiu para vocês fazerem o circuito dos bares, talvez lá? Mas teria que ir para lá. É aquela Teria coisa. É aquela coisa, tem que estar no local. Então, chegou um ponto que a gente, na vida, tu tem que arriscar, né? Tem que se permitir. Mas é que com o problema, né, de saúde que aconteceu e com a troca do Felipe, que o Felipe era uma peça fundamental na banda, né? Ele não é tipo o John Bonham no Led Zeppelin, né? Sim. Tipo, no momento em que não deu mais para fazer com ele, não era mais a Black Warts. Sim, exatamente. E muda muito, né? Tu tira um parceiro ali e muda bastante, né? Existe uma coisa que quando tu casa com alguém, né, ou tu tá com um relacionamento com alguém, é porque aquela pessoa te dá exatamente o que tu precisa, né? Para ter para aquilo acontecer, né? O Felipe na banda ele dava exatamente a sonoridade que a gente tinha conquistado, né? Então, e junto comigo ali, na questão das melodias e tal, isso funcionava, né? Mas a gente até tentou, né, com o Marcelo Luft, guitarrista, um excelente guitarrista. Assim, o Marcelo é muito bom. Extremamente virtuoso, cara. Mas é que existe algo chamado química, né? Claro. Com todos os integrantes da banda, né? E isso não era justo que a gente exigisse do Marcelo que ele fosse o Felipe. Entendeu? Não seria justo, porque a gente estava querendo a sonoridade do Felipe no Marcelo, né? E isso não ia acontecer com nenhum outro guitarrista, claro, né? É porque cada pessoa sente diferente, né? E gosta de coisas diferentes, e a pessoa sempre vai tentar puxar para o seu lado, né? E já não é. Banda é uma coisa complicada. E aí vocês resolveram encerrar o projeto. E aí a gente deixou o projeto em stand-by até hoje, né? Tipo, ninguém nunca olhou pro outro, acho que ninguém nunca teve coragem de olhar pro outro e dizer, a banda acabou, gurizada. Não, ninguém falou isso, cara. Não sabe o que Simplesmente é, a gente não tocou mais.
Mas você sempre faz sempre os teus projetos são muito bons e tu sempre consegue fazer, mas realmente, eu sei como é que é essa virada de chave. Pô, agora eu vou ter que sair daqui, vou ter que e é difícil, a estrada é difícil, né. É, ela Não é não bem é assim. não, não é bem assim, né, então Não é uma coisa assim dizer que é certo, que vocês vão que vai dar certo. Às vezes tu pode estar jogando 2, 3 anos fora e vira uma frustração, é sim, e outros complicado. integrantes da banda também tinham seus projetos, né, Claro, tipo o claro. escritório da advocacia, então não é simplesmente estou saindo, né, Abandonar, e abandonar. Então, mas isso é tipo, exemplo, se fosse na época dos Intrusos, né, e viesse essa proposta na época dos Intrusos, não tenha dúvida que eu teria ido, né. uhum, Mas no momento que você vai já construindo algumas coisas, fica um pouco mais difícil, né. com certeza. Né, e eu, por exemplo, tenho muitas músicas ainda que eu compus depois ali que a Black Quartz deixou de tocar, que puxam até para um lado mais medieval, assim, com elementos medievais pro metal, que são muito legais. E músicas dos Intrusos, da época dos Intrusos, que ainda não foram gravadas, né. Então eu ainda E tenho vo vontade de você não projeto acha nesse que, sentido. fazer um show, um revival aí da Black Quartz aí, né, isso não te Até o Regis, ele propôs há um tempo atrás para fazer um revival dos Intrusos, porque ele pensou: "Poxa, meu filho já está com 21". O Bernardo Gil, ele foi a capa do nosso CD da Black Quartz, ele era menino aham. na época, né, então ele participou do clipe, né, ele era a criança que estava dentro do hospital, né, então, andando de meia lá dentro, entendeu. Foi fotografado pelo Edgar Cavaleiro, então teve toda uma produção legal e ele disse: "Cara, vamos fazer ali no, sei lá, no Antônio Sepp, a gente fecha, faz algo diferente para esse pessoal de hoje entender o que foi os Intrusos naquela época", né. E eu não estava num bom momento, assim, para fazer, né, com criança pequena, escritório da advocacia, hã, digamos assim, a mil, né, meu pai tinha falecido faz pouco, então eu não estava numa época legal para fazer, né, mas isso vai ganhando força aqui dentro, entendeu. Pra gente Uma fazer hora. uma hora sai, que nem o Felipe falou, só vamos fazer antes dos 50. Mas Adriano, eu quero te agradecer por tu contar, compartilhar com nós toda essa tua história aí, cara. É legal contar isso porque mostra assim pra galera o quanto vocês tentaram, o quanto vocês investiram no sonho de vocês, vocês correram atrás. E vocês conquistaram muita coisa e marcaram com certeza aí a música aqui na região e no mundo, que tá o nome de vocês lá em vários lugares. Também eu vou. O nosso apoiador aqui, o Basso Straps, tá te dando uma correia da Basso Que Straps. legal. Aí é só você escolher, tu me diz aí que a gente deixa na tua mão aí, tá? Te agradecer, Adriano, foi massa, baita história, né? E a gente espera um retorno aí, não só com a Black Wards, como com os Intrusos e algum outro projeto. E dizer aí que as portas aqui do Novos Horizontes aqui estão abertas aí para futuros projetos. Valeu, irmão. Valeu, Antônio. Obrigado aí pela força, né? E também por abrir esse espaço para a gente contar um pouco, né, da história do que a gente viveu, né? E as músicas que eu fiz foram todas feitas aqui, em Santo Ângelo, né? Então tem a energia também da nossa cidade Energia e de alguma, missioneira. e de alguma forma elas conquistaram as pessoas, né? E fizeram a diferença na vida das pessoas. Elas embalaram um pouco, né, algumas festas, algumas tristezas, algumas alegrias, algum sentimento de raiva que precisava ser dissipado de alguma forma. Então, tudo isso não tem preço, sabe? Por isso que eu digo, a música, ela tem esse poder e a gente poder fazer algo, contar uma história, fazer as pessoas se identificarem, ter uma música, digamos, o pessoal fala, ai, música própria e tal, assim, eu não gosto de dizer, ah, eu tenho música própria. Cara, não, eu tenho uma música e ela conta essa história aqui, o que que tu achou? As pessoas gostam de ouvir histórias, né? Claro, as É, pessoas gostam de ouvir. Não, e com certeza a música não tem limite, cara. Nós estamos conversando aqui e a tua música tá tocando em algum lugar do mundo aí.
Pois é, provavelmente, se Deus quiser, né? Vamos lá. A gente está correndo atrás assim, de poder fazer a diferença, né, para as pessoas, né? Hoje em dia, a gente está com 45 anos aí, e a ideia, para mim, da música não é fazer sucesso, os holofotes, né? Como já foi quando eu tinha meus 20, né? A gente vai mudando, vai amadurecendo, e tu só quer fazer o teu som, entendeu? Fazer o teu É se som, expressar, fazer exatamente. com que ele chegue nas pessoas e que tu passe adiante o que tu, de alguma forma, construiu, né? É um trabalho que tu faz. Então, acho que a gente conseguiu fazer Com isso certeza, enquanto a muito gente bem esteve feito. na ativa, e as pessoas têm boas lembranças. Isso é o que importa, né? Só para registrar, quero mandar um abraço aí para o Regis Dil, para o Felipe, para o Fernando Dil, para o Maguila e para o Marcelo Luft, toda essa Isso. pessoas, Pro, esses músicos aqui de Santo Anjo que participaram de toda essa jornada aí, tanto nos isso pro impulsos Cuco quanto nas também, né? O recortes. João, pro Cuco também, que era o guitarrista da Black Warts, né? Também participou. Ah, é verdade. É, O teve João o também. Clayton também, que foi o primeiro guitarrista, que depois não serviu de inspiração para a música Bad Sacristan, que Ah, hoje que está coisa. traduzida em russo lá, o pessoal É está ouvindo na verdade. Rússia. Que Mas é isso loucura. aí, meu querido. Obrigado Grande aí, abraço. valeu. Até a próxima. Até!